Muito bem. Dando continuidade à ordem de apresentação de seminários de Brasil Republicano, disciplina ministrada pelo professor Leonardo Dall'Acqua, o presente seminário intitulado Tenentismo, Coluna Prestes e Movimentos Sociais é composto pelos seguintes integrantes: Celine Silva, Jailson Viana, Juliana Margori e Vaniele Fernandes. Muito bem. No que diz respeito a tenentismo, segundo a análise de Brasil Republicano, de Ferreira Delgado, podemos dizer que a república, que deveria representar uma nova forma de organização política, era marcada pelo controle de elites estaduais, pelas disputas entre grupos dominantes e práticas eleitorais que limitavam a participação política. Enfim, o tenentismo, ele surge de crises políticas na Primeira República. Ele foi um movimento político-militar ocorrido entre 1922 e 1927, formado por quem? Por jovens oficiais do Exército, especialmente os tenentes. O movimento ele veio a surgir em meio à crise da República Velha, onde ela estava delimitada e marcada pelo domínio das oligarquias, como já dito, e por disputas políticas e pelo descontentamento com o funcionamento do sistema republicano vigente da época. Esses tenentes, eles vinham a defender mudanças na organização política brasileira, e eles também criticavam a influência das elites estaduais da época. Com isso, temos algumas características desse movimento tenentista. O tenentismo, ele representava a insatisfação dos setores militares. Entre principais características, temos crítica ao domínio oligárquico, combate a fraudes eleitorais. Eles criticavam os votos de cabresto. Esses tenentes, eles lutavam pela defesa de reformas políticas, por uma melhor organização. Eles tinham uma ideia de moralização da vida pública, uma participação militar na transformação nacional, onde militares e novos ensinamentos podiam vir para melhorar o sistema da época. Apesar de defender mudanças, era um movimento conduzido principalmente por militares, não sendo uma mobilização popular ampla, ou seja, estava restringido. Com isso, a fase heróica do tenentismo, que ocorreu entre 22 a 27. O período de 22 a 27, ele é considerado a fase mais marcante, mais importante do tenentismo. O que ocorreu nessa época? Ocorreram movimentos muito importantes, sendo eles a Marcha do 18 do Forte, que foi em 1922, o Levante de São Paulo, em 1924, a Coluna Paulista, formação da Coluna Miguel Costa Prestes. Esses acontecimentos demonstraram a crise do sistema político da Primeira República. Temos aqui uma imagem de jovens militares. Podemos ver que alguns estão fardados e também tem alguns homens também aqui na imagem. O que aconteceu na Marcha do 18 do Forte de 1922? O que foi isso?
A marcha, ela ocorreu no Rio de Janeiro e foi um dos primeiros grandes movimentos tenentistas. O levante, ele começou lá no Forte de Copacabana, onde esses militares revoltosos entraram em confronto com as forças governamentais. Eles se mexeram. O levante, após o isolamento do movimento, um pequeno grupo de militares, eles decidiram continuar a luta, marchando pelas ruas. Entre esses militares também entrou um civil, inclusive, ficando conhecido como o 18 do Forte. Aqui temos um jornal, Correio da Manhã, da época. Euclides Hermes jogou o Forte de Copacabana contra a República. Aqui podemos ver alguns militares marchando na Avenida de Copacabana. Bom, mesmo derrotado, o episódio ele se tornou um símbolo de resistência. E isso marcou o início da fase mais conhecida do tenentismo. Qual foi o significado dessa revolta? Essa revolta, ela teve como um significado, ela teve uma importância política. Esse movimento, ele mostrou que existia uma crise dentro das próprias forças armadas e que isso tinha que ser combatido. E revelou também a insatisfação de jovens oficiais com a República vigente. Ou seja, os militares, os jovens da época não estavam satisfeitos com o que estava acontecendo. Essa derrota militar, ela não eliminou o movimento. Pelo contrário, ela veio a fortalecer os tenentes como grupo disposto a enfrentar o sistema político. Eles não ficaram calados diante disso. Em seguida, em 1924, veio a ocorrer também o levante de São Paulo. Temos aqui um jornal da época, o Estado de São Paulo, movimento militar, forças do exército e da política revoltadas. Ataque no Palácio de Campos Elíseos. O comando das forças revoltadas no Quartel da Luz. Ou seja, tinha militares revoltados. Essa aqui a fonte é Baú Migalheiro, que é um jornal da época. Em julho de 1924, veio a ocorrer uma nova revolta, que foi em São Paulo. Militares, segundo a obra de Brasil Republicanos, os militares revoltosos conseguiram ocupar pontos estratégicos da cidade. Ou seja, vários militares, civis, se juntaram em alguns lugares da cidade e eles expulsaram o governo estadual da capital paulista. Ou seja, isso foi um movimento bem grande, foi de grande proporção na época. Esse movimento, ele tinha como intenção pressionar as forças maiores por mudanças políticas e continuar a luta que já fora iniciada em 1922. Só que, entretanto, o governo federal ele reagiu enviando tropas para combater esses rebeldes. Combates e retirada de São Paulo. Com isso, essa repressão que eles sofreram ao movimento paulista foi muito intensa, foi de forma brusca. Ocorreram combates revoltosos, bombardeios e tropas legalistas.
incluído bombardeios contra a própria cidade de São Paulo. Teve muita explosão, teve morte. Diante da resistência do governo, esses tenentes eles decidiram voltar atrás, abandonar São Paulo. A retirada, ela não significou o fim do movimento, pois esses revoltosos, eles buscaram reorganizar ali as suas forças em outras regiões do país também. Ou seja, eles não ficaram ali só em São Paulo. Eles também foram para outras cidades e outros locais. E isso também refletiu, como já dito, refletiu em outras cidades. Inclusive, foi até no Rio Grande do Sul. Em 1924. Com isso, esses acontecimentos, eles estimularam também outros movimentos diferentes. No Rio Grande do Sul, surgiram levantes ligados ao tenentismo também. Esses movimentos, eles tinham como ponto comum a oposição ao tenentismo. Eles estavam contra o tenentismo. Ao sistema político da Primeira República e a defesa de mudanças. A aproximação entre grupos paulistas e gaúchos, ela veio a fortalecer o movimento. Temos aqui alguns militares que estão de prontidão. Podemos ver alguns militares fardados e também tem alguns civis. Aqui também podemos ver alguns militares almoçando, se preparando ali. Então, a partir desse momento, a gente vai falar sobre a Coluna Prestes, né? Que foi o terceiro movimento tenentista aqui no Brasil. Então, para a gente entender melhor a Coluna Prestes, a gente tem que entender principalmente o que foi, né, esse contexto histórico da crise da República Velha, só que hoje em dia a gente fala Primeira República devido ao avanço da historiografia. Primeiramente, tem o domínio das oligarquias, que na década de 1920 havia, né, esse controle entre essas duas oligarquias, São Paulo e Minas Gerais, que haviam essa dominação do poder central. Lembrando que não eram as únicas, mas eram as principais, né? Outra coisa também era que havia esse cenário de asfixia, tinha fraudes eleitorais sistemáticas, que eram muito escancaradas, digamos assim. Tinha também o voto de cabresto, que era liderado pelos coronéis regionais, entre outros mecanismos também que fazia com que esse governo, né, tivesse essa crise na visão dos tenentistas e de outras pessoas também. E trazendo essa questão da crise da Primeira República, é que eu trago a visão de Boris Fausto. Ele vai dizer que o crescimento urbano, a industrialização e as novas classes sociais já não cabiam mais no modelo agrário exportador. Então, o Boris Fausto ele vai dizer que na década de 1920, principalmente em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, não havia mais essa questão de economia sem as indústrias. Então, as indústrias elas geravam operários e muitos comércios geravam outros tipos de classes que a gente pode chamar de classes médias. Então, essas classes médias elas não se sentiam mais representadas por algumas pessoas, por algumas elites, e também, como elas não tinham esse acesso ao que a gente falou sobre o voto de cabresto, eles queriam denunciar essa prática eleitoral onde libertasse as outras pessoas do
interior. Então, ele vai dizer que, nesse momento, já não vai mais, o Brasil já não vai mais caber nesse modelo da Primeira República. Para dar início também, eu vou trazer, né, que a minha colega Juliana Margari já falou, mas trazendo um contexto antes da coluna Prestes, vai haver ali a Revolta Paulista de 1924. Então, diante desse descontentamento que as pessoas tinham nessa visão de voto de cabresto, a dominação das oligarquias no poder central, uma classe ela vai se acender para denunciar esse tipo de práticas eleitorais e também do governo, que é os tenentistas. Então, a Juliana já falou que eles que vão acender essas denúncias. Vai ter lá em 1922, né, lá no Forte de Copacabana, e exatamente 2 anos após o primeiro movimento tenentista, em 1922, vai haver o segundo movimento tenentista no Brasil, que é a Revolta Paulista de 1924, que muitas vezes também ela é conhecida como Revolta Esquecida, porque muitas pessoas não falam sobre ela. Então, o levante ele foi dia 5 de julho de 1924 e foi liderado pelo general Isidoro Dias Lopes e pelo major Miguel Costa. Então, os tenentistas eles vão tomar ali a capital paulista durante 22 dias, fazendo com que o governador ali do estado de São Paulo ele possa fugir. Então, diante de toda essa revolta, a reação do governo federal, né, pelo presidente Arthur Bernardes, ele vai ter ali não que seja um movimento, mas uma resposta a esse movimento tenentista, um violento bombardeio aéreo e de artilharia sobre bairros operários, como, por exemplo, o Brás, o Moca e Luz. Então, diante desse bombardeio aéreo e principalmente uma artilharia bastante treinada, vai haver mais de 500 mil civis, 500 mil não, desculpa, corrigindo, mais de 500 civis mortos no estado de São Paulo durante a Revolta Paulista. Então, esse desfecho vai ter ali uma retirada estratégica dos rebeldes paulistas em direção ao oeste e sul do país. Então, vai ser uma retirada bastante estratégica. Dando início à coluna Prestes, ou também conhecida como coluna Miguel Costa Prestes, vai ser um movimento político-militar de caráter tenentista e itinerante que percorreu o interior do Brasil entre 1925 e 1927. Então, após a saída ali dos paulistas em retirada, liderada ali por Miguel Costa, e os rebeldes, também gaúchos, liderado por Luiz Carlos Prestes, na região do Foz do Iguaçu. Então, eles vão haver esse encontro, né, em Foz do Iguaçu. Eu trouxe aqui uma imagem, no dia em que ocorreu esse encontro. E é importante também lembrar que os rebeldes gaúchos, como a Juliana também falou, eles fizeram ali um movimento onde eles também tiveram que sair para não ser mortos e também não ser reprimidos. O objetivo principal era combater o autoritarismo do presidente Arthur Bernardes, denunciar a miséria do interior e exigir reformas como o voto secreto e a moralização política. Então, a estratégia que a coluna Prestes ela vai trazer é uma estratégia de guerrilha rural, que no caso era ali movimentos rápidos para que ele pudesse evitar o confronto frontal com as tropas do governo. E lembrando que essa estratégia aqui, ela foi feita por Luiz Carlos Prestes. Então, a marcha em número, ela foi aproximadamente 25 mil quilômetros percorridos em 13 estados brasileiros. Então, o movimento ele terminou sem sofrer nenhuma derrota militar definitiva. E eu vou trazer 2 visões historiográficas sobre a coluna Prestes, que a primeira é da Anita Leocádia Prestes. Ela é a filha do Luiz Carlos Prestes. Então, de acordo com alguns diários, algumas notícias de jornais, ela vai fazer
vai trazer essa visão dela sobre a coluna Prestes. Primeiro, ela vai falar sobre o rigor e a disciplina. Então, tropas organizadas com rígido código de ética em questão do combates e saques. Essa questão, ela vai dizer principalmente que os líderes ali da coluna Prestes, elas temiam muito essa questão da ética, porque eles estavam passando ali por locais onde tinha muitas pessoas vulneráveis, mas também haviam fazendas e tudo mais. Então, ele não queria que houvesse roubos, agressões com os civis naquele momento, porque ele queria que essa tropa, né, esse movimento, ele continuasse sendo com uma visão boa para a população e que essa população se identificasse com o movimento. Outra questão também é sobre a relação com o povo, que ela vai trazer principalmente essas contradições na questão do rigor e da disciplina, que é uma contradição e o temor inicial das populações rurais devido à requisição de cavalos e suprimentos. No rigor e na disciplina, muitos tenentes e também pessoas que participavam do movimento da coluna Prestes, se eles roubassem, se eles agredissem, eles tinham ali podiam até mesmo ter a questão de uma disciplina e eles podiam ser mortos até mesmo por fuzilamentos caso eles fizessem esse tipo de coisa. Só que a coluna Prestes, ele estava em um momento onde eles estavam andando pelo Brasil, né? E eles não tinham alimentos, não tinham onde dormir, onde ficar. Então, isso fez com que eles pegassem, né? Que ela vai até falar sobre a requisição de cavalos e suprimentos. Então, a coluna, ela não roubava, mas ela pegava e prometia para a população que, se eles vencessem, né? Se eles tivessem um resultado positivo e tomassem o poder, entre aspas, eles teriam ali uma recompensa logo após finalizar a coluna Prestes. Só que o povo, ele ficava ali já ficava ali com um sentimento mais restrito, porque eles tinham ali um prejuízo imediato de acordo com essas requisições de cavalos, alimentos, remédios e tudo mais que eles faziam nas fazendas. Outra coisa também que a Anita Leocádia vai trazer é sobre o impacto do Brasil profundo. O contato direto com a miséria e o coronelismo agrário radicalizou politicamente os líderes. Então, ela vai falar sobre o contato que principalmente o pai dela, que no caso é o Luiz Carlos Prestes, teve com esse Brasil profundo. Eles apenas ouviam, entre aspas, falar ali no Rio de Janeiro, em São Paulo. Só que ao ter o contato com essas pessoas, com a miséria, com a fome e com o coronelismo também, o medo que essas pessoas tinham deles, fez com que ele tivesse um pensamento ali mais profundo e que mais tarde, logo após o encerramento da coluna Prestes, o Luiz Carlos Prestes, ele pudesse estudar mais sobre isso, tendo contato principalmente ali com o Marx, né, ali com essa simpatização dele com a esquerda em si, e trazer também, buscar essas soluções para que pudesse diminuir ou acabar com a desigualdade no Brasil. E o outro que eu trouxe é a visão historiográfica de Boris Fausto. Então, o Boris Fausto, ele já vai trazer uma visão um pouco diferente, eu não posso nem dizer um pouco, mas que eu creio é muito diferente da Anita, porque ele vai dizer que a coluna Prestes, ela tinha uma limitação ideológica, porque o movimento ele possuía um baixo programa definido. Essa questão do baixo programa definido, ele vai dizer que a coluna, ela denunciava muito o que ela queria, né? O que ela não aprovava. Mas, na questão, no requisito de soluções, ela falhava muito. Então, se as pessoas perguntassem assim, vocês estão lutando contra o quê? Eles iriam dizer que era contra o voto secreto, contra o coronelismo, contra a questão do poder central. Mas se alguém chegasse e perguntasse para eles assim, e se vocês chegar a tomar o poder do Brasil,
o que vocês fariam? Então, nisso, o Boris Fausto ele vai dizer que eles pecavam muito nessa questão. Então, as demandas liberais, que no caso eles tinham um foco excessivo na moralização, no voto secreto e na instrução primária, que no caso é a obrigação da educação primária, sem um projeto de reforma econômica profunda. Então, nesse momento, os tenentistas eles não falavam principalmente sobre a reforma agrária. E também as faltas de massas. Um movimento feito pelas Forças Armadas para o povo, mas sem a participação ativa de operários ou camponeses na estrutura de liderança. Então, o Boris Fausto ele vai dizer, nesse momento, em que vai haver, de certa forma, um corporativismo dentro do tenentismo, porque era um movimento feito para o povo, mas sem a participação do povo. Então, as decisões eram feitas somente pelos líderes ali daquele movimento. Então, ele vai dizer essa questão de que havia essa limitação ideológica, eles não traziam profundamente uma solução para o problema que eles tanto denunciavam. E aqui está os principais líderes. Aqui em primeiro lugar está o Siqueira Campos. Logo após vem o Juarez Távora. Aqui o Miguel Costa, como a Juliana também já citou ele. E aqui tem o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes ele é considerado o líder de todo o movimento, né? Só que tem o Siqueira Campos também, tem o Juarez Távora e também tem o Miguel Costa. Então, o Miguel Costa, ele estava voltado dentro do movimento, principalmente para as questões como eu posso falar, na questão reformista. Então, ele trazia as soluções, entre aspas, né, para dentro do movimento. E aqui eu trouxe o percurso da coluna Prestes. A coluna Prestes, ela sai daqui de Santo Ângelo, passa por São Borja, é nesse lugar onde vai haver principalmente a questão onde o governo paulista não, o governo do Rio Grande do Sul, ele vai tentar repreender essa questão do movimento e é daqui que eles vão sair subindo. Aqui, de cinza, vai sair, né, a coluna aqui do Siqueira Campos, que no caso é de São Paulo, que eles vão se encontrar aqui no Foz do Iguaçu. Então, eles vão passando aqui durante muitos lugares e eles vão se exilar aqui na Bolívia, onde já é uma estratégia também do Carlos Prestes, justamente para não haver repressão de todo o Estado. Aqui eu trouxe uma linha do tempo, 1992, Revolta do Foz de Copacabana, Revolta Paulista de 24, 24 a 27, a Marcha de Carlos Prestes e o desgaste moral da República Velha culmina na Revolução de 1930. E para finalizar, eu trouxe aqui a questão do desgaste moral. Então, a coluna ela não derrubou o presidente pelas armas, mas destruiu a legitimidade do regime oligárquico. Então, se a coluna tivesse derrubado o presidente somente ali por essa questão moral, talvez eles teriam ali uma visibilidade muito maior. Mas, de certa forma, eles também continuam na história porque eles fizeram ali essa legitimidade do regime oligárquico. E também eu trouxe a questão da semente de 1930, que, no caso, foram os conflitos ali da década de 1920 que abriram o caminho direto para a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Porque, em 1930, ali os remanescentes do tenentismo, né, eles se juntaram a Getúlio Vargas e acabaram com a Primeira República. Dando continuidade à sequência da apresentação do seminário, agora vamos abordar outro tema que foi sobre a classe operária e os movimentos sociais. Mas antes a gente precisa entender o que é o movimento social.
Movimentos sociais, eles são ações coletivas organizadas por um grupo de pessoas em detrimento de um bem comum. Então, os movimentos sociais que surgiram no Brasil republicano, assim começou a surgir a classe operária, foram movimentos, né, de pessoas que trabalhavam nas fábricas, né, e que queriam conseguir ter mais direitos e visibilidade. Qual a identidade da classe operária? A classe operária ela era bem diversificada. Uma boa parte das pessoas que vinham trabalhar nas fábricas eram imigrantes vindos principalmente da Europa. A Europa, já naquela época, já era um continente bem desenvolvido. Porém, muitas pessoas, das que vinham trabalhar, grande parte das pessoas que vinham trabalhar nas fábricas, elas eram pessoas extremamente pobres e de regiões rurais da Europa. Então, elas vinham trabalhar aqui porque elas tinham aquele idealismo do novo mundo, do povo latino, alegre, e muitos recebiam propostas de empregos, né, dos donos das fábricas, e eles vinham, muitas das vezes, extremamente iludidos com aquela ideia de que iriam conseguir dinheiro, iriam conseguir ascender socialmente, iriam receber terras, só que, na realidade, não foi bem assim. Muitos já chegavam aqui no Brasil extremamente endividados, eles vinham bancados pelos donos das fábricas. Então, quando eles vinham, eles chegavam já com dívidas para pagar. E caso eles se revoltassem, era muito difícil voltar de novo para a Europa. Sabemos que é um lugar bem distante, até hoje em dia é bem dificultoso, é bem caro ir para lá, então quanto mais naquela época. E tudo isso aconteceu num contexto em que houve a proclamação da República, né, e isso trouxe mudanças profundas para a sociedade. Porém, o Brasil ele não estava ainda preparado, né, para o que aconteceu. As elites agrárias elas estavam extremamente insatisfeitas com a monarquia. E, para completar, houve a promulgação da Lei Áurea, né, que acabou entregando para os escravizados a oportunidade de serem livres. Só que, quando esses escravizados ficaram livres, os donos de escravos, que já estavam extremamente insatisfeitos com a monarquia, eles passaram a ficar ainda mais desgostosos. Então, o que sustentava a base da economia brasileira era o trabalho dos escravizados. Então, agora, aquela elite ela estava totalmente desfalcada, ela estava sem os seus servos. E esses escravizados, muitos deles preferiram continuar nas fazendas porque, embora houvesse uma lei que trouxesse a eles liberdade e, entre aspas, igualdade, o Brasil ele não estava nem um pouco preparado e nem se preocupou em se preparar para conseguir proporcionar para aquelas pessoas o mínimo de dignidade. Então, isso também fomentou ainda mais aquela ideia dos operários. Era uma classe que estava começando a surgir com força. A industrialização ela começou a crescer bastante no Brasil, só que os donos das empresas eles não tinham a preferência em empregar, por exemplo, aqueles escravizados. Eles não queriam negros trabalhando para eles. Então, eles preferiam muito mais a mão de obra de pessoas vindas da Europa, até por conta daquela ideia do branqueamento da população. Então, eles tinham uma predileção muito grande por europeus, principalmente os que vinham da região da Holanda e da Alemanha. Só que uma boa parte dos que vieram foram os que vinham da região ibérica, os que falavam o idioma latino, que eram os italianos, os espanhóis e os portugueses. E uma pequena minoria que veio também foram os chineses
e japoneses ali da Ásia. Como eram as condições de trabalho nas fábricas? As condições de trabalho eram precárias, não existiam ainda leis trabalhistas, eles não tinham nenhum aparato do governo e muito menos dos donos das fábricas. Então, se um operário se machucasse, perdesse algum membro do seu corpo, ou se ele passasse muitos dias sem ir trabalhar porque estava doente, ele poderia ser mandado embora sem uma justa causa. Eles não tinham nenhum aparato ou compreensão por parte dos operários. Ainda não se tinha carteira de trabalho, leis trabalhistas, e muitos deles, eles trabalhavam em condições precárias ou até doentes. Eles trabalhavam com péssimos salários, não existia ainda no Brasil a carteira de trabalho, nem uma média salarial estabelecida pelo governo. Então, eles ganhavam o que o operário tivesse para pagar. Se a pessoa saísse daquele emprego, né, que já foi difícil de conseguir, porque ela tinha vindo da Europa para trabalhar, o dono da empresa não estava nem um pouco preocupado, porque tinha muitas pessoas ali dispostas a se submeter àquela condição péssima de trabalho nas fábricas. Então, era uma remuneração baixa, porém era muito concorrido. As fábricas eram locais, muitas das vezes, sujos, e eles não tinham, naquela época também, a preocupação de EPIs, materiais de segurança. Então, muitos deles se machucavam e acabava que ficava por isso mesmo. Não se tinha nenhuma forma de correr atrás dos seus direitos. Eles não eram assistidos nem pelos donos das fábricas e nem pelo governo. Além de trabalhar 18 horas por dia, quando eles saíam dali totalmente esgotados, físico e mentalmente, eles iam para suas residências. E onde eram essas residências? Eles moravam, a maioria, em cortiços, que eram locais apertados, locais sujos, e que acabava sendo ali um lugar muito insalubre, e muitos deles ou se adoeciam no emprego ou se adoeciam no cortiço, porque era um lugar sujo, não tinha o mínimo saneamento básico, e muitos deles acabavam adoecendo ainda mais. Então, era algo extremamente degradante, não só para o corpo físico, para a saúde física, mas também para a saúde mental. E aí, diante de tudo isso, que eles não estavam mais aguentando, eles não estavam assistindo a tudo aquilo, bestializados. Eles perceberam que as condições de trabalho eram totalmente degradantes. Então, eles começaram a se unir em sindicatos. Aí surgem as organizações de trabalhadores. E o que eram essas organizações? Eles se juntavam em comitês para debater, né, sobre a situação deles. E a organização mais famosa, mais conhecida, foi a Confederação Operária Brasileira, criada em 1906. Então, existiam vários sindicatos onde eles debatiam suas causas. Nas fábricas, boa parte das pessoas que trabalhavam eram homens. Por quê? Porque era bem mais fácil um homem cruzar o Pacífico do que uma mulher. Mas também tinham as mulheres e as crianças que trabalhavam nas fábricas. E interessante é que os salários já eram extremamente baixos. Só que quando se tratava das mulheres e das crianças, o salário diminuía ainda mais. As principais indústrias eram a indústria têxtil, indústria de tecido, indústria de roupa e indústria alimentar. Então, acabava que, além de ser um ambiente inóspito, aconteciam muitas coisas que eram totalmente consideradas normais na época. Tinha muitos casos de assédios, e sabemos que naquela época ainda não se tinham
aparato para as mulheres. E como era a organização dos trabalhadores? Era composta, né, e liderada mais por homens, até porque na época existia muito a questão do machismo. Era comum que houvessem sindicatos por nacionalidade. Por exemplo, se tinha um grupo ali na fábrica trabalhando que estava revoltado com a sua situação, um grupo italiano, os italianos iriam se juntar com outros italianos para debater suas causas. Até porque era mais fácil, eles eram da mesma região, eram do mesmo país e falavam o mesmo idioma. Então, tinham sindicatos formados por italianos, formados por portugueses, por alemães, por espanhóis. O que eles debatiam? Eles debatiam sobre seus direitos que não eram atendidos e eles procuravam ali formas de conseguir uma assistência, conseguirem direitos básicos. E os sindicatos, eles seguiam correntes ideológicas. Sabemos que a ideologia ela está em todos os âmbitos da nossa vida. O ser humano ele é um ser político e política e ideologia são indissociáveis. Então, existiam duas correntes ideológicas que eram mais buscadas por eles. A primeira é o anarquismo. O que o anarquismo defende? O anarquismo ele defende o fim do Estado, da exploração capitalista, e ele acredita na ideia de que os trabalhadores eles devem se organizar autonomamente e muitos deles, dos operários, eles acabavam seguindo essa linha e eles valorizavam muito os boicotes àquelas empresas, boicotes internos, e também greves. Eles se reuniam para fazer greves nas ruas, nas praças públicas. Não era algo assim, não era uma bagunça, era algo mais organizado. Eles não entravam nas fábricas para bagunçar ou para quebrar, nada disso. Eles não seguiam uma linha de bagunça mesmo, era algo organizado, eram greves. E outros sindicatos, eles iam pela linha do socialismo. Só que não o socialismo trotskista, era mais o socialismo que defendia uma sociedade mais igualitária, com redução das desigualdades sociais e econômicas. Eles defendiam principalmente as mudanças por meio da participação política e eleitoral. Por quê? Os imigrantes, eles não podiam ainda votar, então tinham-se as eleições e eles não tinham o direito a voto, até porque eram imigrantes. E eles, já que eles estavam morando no Brasil, eles queriam sim poder votar, ter a chance ali de ter uma participação ativa política. O Congresso Operário de 1906. Houveram vários congressos, só que esse ele foi o congresso mais importante, porque ele foi um dos primeiros. O que foi esse congresso? Ele foi o primeiro congresso operário brasileiro, ele reuniu pessoas na capital federal dos dias 15 a 20 de abril de 1906. A partir dele, tornou-se possível, depois de um longo processo de organização, em que diferentes grupos, eles proporam o Congresso e finalmente chegaram ao entendimento comum a respeito de todo o esforço de convocação. Contou com 28 delegados presentes, dos quais 16 representavam o Distrito Federal e representavam apenas 5 unidades da Confederação. E, apesar disso, esse congresso ele tentou reunir diferentes correntes. Existiam diferentes sindicatos, só que eles queriam uma unificação, porque muitas das vezes eles ficavam pensando mais no seu grupo individual e não no geral. Então, eles queriam algo mais unificado, porque juntos eles ficariam bem mais fortes. O que esse congresso debateu?
ele debateu uma série de questões clássicas de orientação política e estratégica, a formação de um partido operário, participação nas eleições, relações entre sindicatos e organizações políticas. E ele estabeleceu as características definidoras do movimento operário nas próximas 2 décadas. E para encerrar, eu trago aqui a imagem desse congresso. Podemos perceber na imagem que boa parte das pessoas eram homens, não se tinha tanta participação das mulheres. E assim eu encerro a minha fala. Muito bem. Dando continuidade ao seminário, eu discorrerei sobre as principais correntes do movimento operário brasileiro diante da greve entre 1890 e 1925. Esse período corresponde aos últimos anos da Primeira República, nomenclatura usualmente utilizada nos dias atuais, na medida em que a nomenclatura República Velha acabou se tornando definida como historiograficamente inutilizada, devido ao teor no qual a Era Vargas acabou associando a Estado Novo. E esse momento, ele corresponde aos últimos anos da Primeira República, na medida em que o movimento operário brasileiro passou a se organizar de maneira mais consistente e a utilizar da greve como principal instrumento de reivindicação. Segundo Cláudio Batalha, a natureza do movimento operário brasileiro, o momento adequado para iniciá-la, a sua condução e o seu papel na luta operária constituíam alguns dos principais pontos de divergência existentes entre as principais correntes políticas e sindicais atuantes no Brasil naquele período. E as discussões em torno da greve não eram apenas questões práticas, não era algo que se limitava apenas ao sentido prático. Elas envolviam diversas concepções distintas no que diz respeito à organização dos trabalhadores, as relações desses trabalhadores com o Estado, e principalmente do movimento operário com o Estado. Também temos a utilização da violência, a mediação dos conflitos e também os objetivos finais da luta operária. E um marco muito importante foi o primeiro Congresso Operário Brasileiro, realizado em 1906, como dito anteriormente pela minha colega Vaniera. Nesse congresso, fica registrado principalmente que os sindicatos deveriam utilizar de diversos instrumentos na sua luta. Cláudio Batalha cita em um dos seus escritos que o Congresso aconselha, como meios de ação das sociedades de resistências ou sindicatos, todos aqueles que dependem do exercício direto e imediato da sua atividade, tais como greve geral ou parcial, a boicotagem, a sabotagem, o labéu, as manifestações públicas e etc., variáveis segundo as circunstâncias de lugar e de momento. É o que cita Cláudio Batalha no seu escrito. Então, o que nós podemos entender neste momento mais introdutório? Que, para compreender o debate sobre a greve, significa compreender as próprias disputas ideológicas existentes e presentes dentro do movimento operário. Pode fazer. E no que diz respeito à divisão do movimento operário, ou seja, as correntes
que germinam desse movimento operário, podemos entender que, a partir de 1906, consolidou-se uma divisão fundamental no movimento operário brasileiro. De um lado, nós temos o sindicalismo de ação direta, que era basicamente inspirado no sindicalismo revolucionário francês e fortemente influenciado pela ideologia da anarquia. Já do outro lado, nós temos o sindicalismo reformista, que era composto por diferentes correntes socialistas e moderadas que acreditavam na negociação e na obtenção gradual de reformas. Então, percebam que, apesar dessas correntes, e embora esses grupos, essas correntes buscassem melhorias para os trabalhadores, elas acabavam divergindo profundamente no que diz respeito aos métodos empregados. Então, inicialmente, o que nós podemos notar aqui, como foi dito anteriormente, no que diz respeito ao surgimento desses movimentos sociais, a identidade da classe operária, podemos notar que essa identidade ela é bastante heterogênea na medida em que ela não se limita aos italianos, que ela não se limita aos franceses, mas nós podemos notar que aqui há uma presença de ex-escravizados africanos, na presença de descendentes indígenas e na presença de diversas outras etnias nas quais não tiveram a garantia de dignidade econômica, dignidade social e dignidade de cidadania. Podemos notar que estes grupos marginalizados acabam migrando para o movimento operário na medida que eles se encontram na necessidade de propor um trabalho nessa classe. Então, nós podemos notar, inicialmente, no que diz respeito a essas duas variações, que há sim uma heterogeneidade no que diz respeito ao movimento operário, no que diz respeito aos sindicatos e no que diz respeito ao público que o compõe. Posteriormente, passando ao sindicalismo, passando para a greve como um instrumento de luta, nós podemos notar que ela é a principal forma de mobilização dos trabalhadores, na medida em que, como dito anteriormente, ela passa a ser o principal instrumento de reivindicação. Nós também podemos notar que a classe trabalhadora passa a se organizar em sindicatos e a utilizar da greve na medida em que, como dito anteriormente, ela passa a ser o principal instrumento. E em determinados momentos nós podemos notar que os sindicatos são na verdade, a consequência final das greves, porque inicialmente os trabalhadores da classe operária mostram a sua insatisfação através da greve e, por consequência dessa greve, eles encontram a necessidade e a conclusão final de que é importante que a classe trabalhadora se organize em sindicatos. Nós também podemos notar a pressão sobre os empregados, na medida em que a baixa condição e a baixa garantia de uma condição de trabalho no qual há uma assistência médica, há condições salariais dignas, como dito anteriormente pela colega, podemos notar que essa pressão em cima do empregado acaba emergindo uma necessidade de organizar-se em greve. Então, nota-se a greve como um grito de socorro por conta das baixas condições salariais e condições humanas. E, através da greve, nós temos o fortalecimento dos sindicatos, na medida em que os trabalhadores, como maioria social e como aqueles que giram a engrenagem do Estado, acabam notando que eles sim possuem força para levantar greves e que, através da greve, muito além de uma baderna popular,
é um movimento e uma organização política. Podemos notar que a greve aqui é um grito político. Então, conforme cita o Batalha novamente, nós podemos entender, como citado anteriormente, que a greve geral e parcial, a boicotagem, a sabotagem, o labéu, as manifestações políticas saem da perspectiva de que são simplesmente badernas ou atos de vandalismo, mas principalmente, como dito anteriormente, um ato político. Então, entrando agora e adentrando, desenvolvendo no que diz respeito a essas duas divisões, o operariado de ação direta e o operariado reformista, podemos notar que a ação direta, só um momento, podemos notar no que diz respeito à ação direta que os sindicalistas revolucionários defendiam a chamada ação direta. E o que seria isso? Segundo essa concepção, os trabalhadores deveriam resolver os seus conflitos sem recorrer a intermediários políticos, ou seja, advogados, autoridades ou diretores sindicais. Para os anarquistas e sindicalistas revolucionários, a força da classe trabalhadora residia juntamente em sua autonomia. Então, segundo a ação direta, o público trabalhador, por si só, possuía força para resolver as reivindicações nas quais eles exigiam. Então, para o sindicalismo de ação direta, nós podemos entender que a greve não era vista apenas como um instrumento econômico para conquistar aumentos salariais. As greves não estavam pautadas somente nisso. Não estavam pautadas somente no aumento salarial. Ela possuía também uma dimensão política e revolucionária. Então, era algo muito mais abrangente do que uma simples reivindicação de condições salariais. Essa visão também reafirmava durante o segundo Congresso Operário Brasileiro, realizado em 1915, que quando os trabalhadores passaram, inclusive, a defender a greve geral revolucionária em caso de guerra externa. Então, novamente, aqui já tem uma abrangência geral no que diz respeito à greve na visão da ação direta. Ela era muito mais ampla. Ela saía do campo econômico e pulava para o campo político e social. No que diz respeito ao sindicalismo de reformismo, nós podemos entender que, em contraste com os defensores da ação direta, os reformistas consideravam a greve como um instrumento legítimo, porém extremamente extremo. Embora ele não fosse descartado, a greve deveria ser utilizada somente em último caso. E para eles, antes da paralisação, era necessário esgotar todas as possibilidades de negociação. Então, consequentemente, os reformistas acreditavam que advogados, políticos e autoridades poderiam desempenhar um papel importante na resolução dos conflitos trabalhistas. Então, aqui nós já temos a presença de uma mediação política, diferente do sindicalismo anterior, no qual descartava-se a presença de advogados, de políticos e de líderes superiores. Então, como dito anteriormente, a greve, para eles, deveria ocorrer apenas quando as negociações fracassassem. Se os advogados, os políticos e as autoridades superiores não garantissem as reivindicações do sindicalismo, aí sim, em último caso, a greve poderia ser acionada. Entretanto, mesmo defendendo uma postura mais moderada, nós temos que entender que os reformistas não rejeitavam esse recurso, esse instrumento. Eles apenas atribuíam à greve um caráter de último recurso. Então, seria a última carta na manga para o sindicalismo
reformista. Então, esta posição do movimento operário procurava evitar confrontos considerados desnecessários e preservar canais de diálogo com os empregados do Estado. Muito bem. E no que diz respeito ao declínio do debate sobre a greve, principalmente situado ali na década de 1920, então nós já estamos finalizando a Primeira República, já estamos nos últimos anos, no governo ali de Arthur Bernardes, nós podemos entender que, a partir da década de 1920, o debate da greve perdeu a sua intensidade. Diversos fatores contribuíram para isso. Talvez você se pergunte quais fatores acabaram contribuindo para esse processo. Um dos fatores foi a forte repressão governamental do Estado. Temos que entender que, por serem marginalizados, por estarem contendo membros da sociedade que não possuíam uma assistência, uma dignidade garantida, consequentemente, esse público era fortemente reprimido. Nós podemos também citar o estado de sítio que ocorreu no governo Arthur Bernardes. Nós podemos citar a crise econômica pós-guerra, então nós temos que entender que há sim um cenário pós-guerra no qual o Brasil está se situando. E, consequentemente, a todos estes fatores, nós temos a criação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que foi criado em 1922. E ele acabou deslocando o centro das disputas para o controle dos sindicatos. Então, o debate, ele deixou de ser sobre a greve em si e passou a concentrar-se na organização sindical e na disputa política entre comunistas, anarquistas e reformistas. Então, na década de 1920, a gente nota que no movimento operário, dentro dessa esfera, o sindicalismo ganha ainda mais força e ele acaba emergindo ainda mais na esfera política através dessas disputas sindicais. E, por fim, para concluir, nós podemos afirmar que a greve ocupou uma posição central na história do movimento operário brasileiro entre 1890 e 1925. É o que nós podemos concluir aqui. Ele foi simultaneamente instrumento de luta econômica, espaço de disputa ideológica e símbolo da organização dos trabalhadores. Então, nós podemos notar que o movimento operário ele abrange ainda mais no que diz respeito às suas reivindicações. Pois nós podemos concluir também que não foi um movimento homogêneo, ele foi extremamente heterogêneo na medida em que haviam diferentes movimentos sindicais, tanto revolucionários como reformistas, e podemos pontuar que ao longo da década de 1920, o foco das disputas deslocou-se para a organização sindical. Só que a greve permaneceu como um dos elementos mais importantes da identidade política do operariado brasileiro. Então, em suma, nós podemos entender que o movimento operário ele foi sim necessário, e principalmente no que diz respeito ao sindicalismo. Enfim, essas foram as nossas referências bibliográficas. Nós utilizamos Cláudio Batalha, Ferreira